TV Nazaré, programa Vida Consagrada, aqui comigo, o Padre Acácio, missionário da Providência Santíssima, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. E hoje nós vamos ter a alegria, de, pela primeira vez no nosso programa aqui, conhecer uma outra realidade da vida consagrada, que é sobre o diaconato. Sabemos que o sacramento da ordem, ele tem 3 graus, Então, alguém para ser padre primeiro precisa ser diácono, que como assim também para ser bispo precisa ser padre, ou seja, então é o primeiro, o segundo e o terceiro grau dentro do sacramento da ordem. Dentro do diaconato nós temos 2 divisões, que seria o diácono transitório e o diácono permanente. O diácono transitório é aquele candidato que está no seminário e está se preparando para o sacerdócio. Como tem que passar pelo primeiro grau, pelo diaconato, então primeiro é ordenado diácono, que é um serviço para o povo, e depois de um tempo é ordenado presbítero. E também há a realidade de homens, casados, que têm a sua vida profissional ativa, o seu trabalho, que a igreja percebe nessas pessoas, através dos padres, dos bispos, homens que podem servir na comunidade sem deixar a sua família. Então é passado um período de formação e são ordenados também diáconos, e no caso chamamos diáconos permanentes, Então aqui na nossa Arquidiocese de Belém, como em tantas outras dioceses e até pelas ilhas pelo Brasil, é muito bonito ver o trabalho que o diaconato faz, O diaconato, que é uma realidade bíblica, se nós pegamos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos lá encontrar de maneira especial os apóstolos, de modo de dizer, estavam perdendo muito tempo cuidando das viúvas, e ali dos órfãos, e estavam deixando de pregar a palavra de Deus. Então resolveram escolher 7 homens de boa índole para que pudessem fazer o serviço da caridade, para os irmãos. Depois, dentro nos próprios textos sagrados, vamos ver também como o diácono Filipe e tantos outros, que também se tornam pregadores. E é justamente essa riqueza que nós queremos então trazer, para hoje, o nosso programa Vida Consagrada. Hoje eu tenho aqui comigo então um diácono permanente. Qual que é o nome do diácono? João Fabiano Tavares de Souza. Tá. E o diácono, como eu já disse, é permanente, Sim, é casado? Casado. Há quanto tempo? 46 anos. 46 anos. Tem filhos? Tenho 3 filhas. 3 filhas. Filhas, netos. Olha, a família já crescendo. Já crescendo, isso. Certo. E, diácono, o senhor é natural de onde? Nasceu onde? Aqui em Belém. Aqui, nasci em Belém. E aqui qual bairro daqui? Batista Campos. Batista Campos. Quando eu nasci, nossa família morava ali na Arcipreste, Manuel Teodoro, Ali, era bairro de Batista Campos. Certo. E a família do senhor, seu pai, sua mãe, o senhor tem irmãos? Vivos 2 irmãs só, vivos, certo. E vocês tinham um ambiente religioso? Era uma Sim, família religiosa? Eu nasci no seio de uma família católica, Católica que sempre primou em obedecer os preceitos da igreja, Então, todo domingo vocês estavam na missa? Na missa. Tinha alguma prática religiosa na casa também? Olha, na época isso não era tão comum nas famílias, Inclusive a questão das peregrinações, um dia desse eu lembrei sobre isso, a questão das peregrinações, que hoje muito comuns, na época do Sírio e em outras épocas também, sim. Festividades das paróquias, Os santos peregrinando nas casas. Isso não era muito comum. Raramente nós tínhamos a visita de Nossa Senhora de Fátima, que e era uma festa quando Nossa Senhora de Fátima ia visitar uma casa. E a afluência era muito grande do povo, e principalmente da garotada, e eu, como nessa época muito menino ainda, íamos mais para comer bolo e tomar guaraná, mas nós íamos rezar também, rezar o terço, mas isso não era assim
Eu até brincava, mas por que era uma festa? Eu já entendi, você Pois já deu a resposta. isso, Vem a imagem, tem a partilha, tem a vem os partilha, vizinhos. isso, vem tudo, né? aí era uma festa mesmo, realmente festa. Certo. Era muito bom. E como profissional, o senhor é o quê? Bacharel em administração. Certo. Isso, E até chegar a essa administração, qual foi o percurso? O senhor estudou aqui em Belém? Estudou aonde? sempre em Belém. Eu nasci, me criei, estudei, me formei família, tudo aqui em Belém. Não saí de Belém, né? Certo. Sempre estudei o curso regular, primário, ginásio. Na época era curso científico, né? Então, clássico, quem escolhia uma atividade humanística e depois ingressei na universidade, né? Houve um lapso de tempo entre a conclusão e o ingresso na universidade, porque quando a gente é jovem, às vezes acha que é mais interessante, é muito mais importante ganhar dinheiro do que ter primeiro uma profissão, né? Então vamos primeiro trabalhar e tal, ganhar dinheiro. Mas depois ingressei na universidade, concluí já um homem casado quando eu ingressei na universidade, né? Bem, para não deixar o povo curioso, né? Sim. A mulher brava em casa, né? E as filhas, né? Qual que é o nome da esposa, o nome das filhas? O nome da minha esposa é Marlise. Marlise. Das filhas, todas têm... começo pela letra F. Fabízie, Fabrícia e Fabiola. Tudo né? Fá. Tudo Fá. Né? Vocês lembram minha casa também tudo A. É a Tilson, Alexandre e vem a casa. Pois é, né? Na minha casa tudo Fá. Certo. E, Diácono, quando o senhor casou, o senhor tinha quantos anos? 27. 27. 27. E quando o senhor se formou, o senhor tinha quantos anos? 29. 29. Foram 2 anos aí. Nesse período que eu falo assim, uma coisa muito comum hoje a gente vê na sociedade, às vezes conseguir conciliar a família, conseguir conciliar estudo né, trabalho e a vida religiosa. O senhor conseguia conciliar todas essas realidades, a igreja, o trabalho? Quais eram os desafios que o senhor tinha diante dessa dimensão? Veja bem, padre. Como eu disse, eu nasci no seio de uma família religiosa, né? Que cumpria sempre os preceitos da igreja, né? Ali, visitando os sacramentos sempre. Mas houve uma época em que eu me afastei da igreja. Certo. Né? Me afastei completamente da igreja. Essa é a minha história, né? Até chegar no diaconato, né? Me afastei da igreja e eu ia à igreja como muito católico, social e burocraticamente, né? Ou seja, missa de 7º dia, né? Um casamento, batizado, raramente aos domingos. E passei um longo tempo assim, afastado da igreja. E certo dia eu conversando com a minha filha, o que é interessante é que era minha filha caçula, né? E eu sempre mantive um diálogo na minha casa, eu converso de tudo com todos, né? E eu conversando com ela sobre os problemas da vida e as dificuldades. E ela disse para mim algo que me sacudiu realmente. Ela disse: pai, você está muito materialista. Você precisa ter uma vida espiritual. No outro dia eu estava na igreja. E de lá nunca mais saí, né? Essa foi aí que tudo começou, né? Então a voz de Deus foi a voz da sua filha. Isso, com certeza. Você estava com quantos anos nesse período? Padre, mais ou menos. Mais ou menos. Foi por volta de 1999, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. 17, 18 anos atrás aí. Assim, né?
Então, quase 60 anos, mais ou menos. E aí, qual foi 60, a igreja que o senhor entrou? Paróquia de São Miguel, né? Porque era a paróquia, é a paróquia da minha comunidade, né? Eu moro ali na Rua dos Pariquis, no bairro da Cremação, e é a paróquia, a minha paróquia, né? Aliás, um dia eu falei, a minha paróquia, o padre Plínio me repreendeu, disse que eu não tenho não tenho paróquia, né? Então é a força do hábito, né? Sim. Antes de ser diácono, eu era paroquiano, né? Então, a minha paróquia. E foi lá, fui para a paróquia de São Miguel, e de lá nunca mais saí, né? Também da paróquia de São Miguel. E lá eu fui, aos poucos, me engajando, né? Nos serviços da paróquia. E fui, eu acho que foi no ano de 2000, 2001, 2000 ou 2001, não me lembro bem. Teve um encontro aqui da região Norte 2, um encontro de diáconos do Regional Norte 2, né? E eu acompanhei todo aquele trabalho, né, dos diáconos, e um retiro deles. Eu não participei do retiro, mas eu acompanhei de perto todo aquele trabalho. Eu interrompo e pergunto, por que o senhor foi envolvido nesse trabalho? Por causa da paróquia? Por causa da paróquia, a minha ligação muito grande com o diácono da época, da época da paróquia, que era o diácono Antônio, e ele sempre me pedia que eu o ajudasse nas coisas, e eu fui sendo envolvido, né? E eu senti algo assim que me chamava, mas não manifestei nenhum desejo de ir para a escola diaconal e tal. Aí nesse trabalho lá do encontro do Norte 2, o que o senhor fez lá? Não, era o serviço burocrático, mais burocrático, né? De atendimento e inscrição. E veio um pregador de fora, não me lembro o nome dele, veio e ele ia chegar à tarde, por exemplo, à tarde, ia pernoitar, ia pregar o retiro no outro dia e ia embora. E precisava um local para ele ficar, um hotel. E eu fui encarregado de conseguir um local para ele ficar e que não tivesse custos, né? E eu fui conseguir um hotel para ele. E foi essa minha participação, né? A não ser nas celebrações eucarísticas que aconteceram na paróquia, que eu estava presente também, né? Mas esse foi o trabalho que eu desenvolvi. Depois desse encontro, o que aconteceu? Bom, eu continuei na paróquia, engajado, me engajei em diversos grupos, na liturgia, ministro, então. E eu não, quando veio a segunda edição da escola diaconal Santo Efrem, e o que é interessante é o seguinte, muita gente me chamava de diácono, né? Sem eu ser diácono, nem pensar em ser diácono, as pessoas às vezes me chamavam. Um dia o padre, o cônego da Vilaredo, que aliás depois foi o meu diretor espiritual, falecido cônego da Vilaredo, foi assistir um casamento na paróquia e eu fui ajudá-lo ali e tal. E ele chegou comigo e disse assim, eu não estou muito bem,
eu queria que você proclamasse o Evangelho. E eu disse para ele, mas eu não posso, eu não sou diácono. Aí ele disse, como? Eu sempre achei que você era diácono. Eu digo, não, mas eu sou diácono. Né? Então, E veio a segunda etapa da escola diaconal. E aos sábados na paróquia, nós tínhamos uma distribuição de sopa para aquelas famílias carentes da comunidade, né? Nossos assistidos. E sempre antes da sopa eu me reunia com eles para um momento de oração e tal. E eu estava lá no sábado, quando eu recebi um recado que o padre Estélio gostaria de falar comigo. E eu subi na casa paroquial. Ele era seu pároco na época? Era o pároco, era o padre Estélio. E ele me disse, olha, Fabiano, e abriram as inscrições para a escola diaconal. E eu vejo em você o perfil do diácono. E eu gostaria de indicá-lo para a escola. Você aceita? Não tive como dizer não, se eu acho que era aquilo realmente que eu esperava. Né? E fui para a escola diaconal. Né? E lá passei 4 anos na escola. Né? Estou aqui. O que seria essa escola diaconal? O que vocês fazem? Como é que funciona? É um período de preparação, né? Primeiro de discernimento. Né? Nós temos um período que no seminário chamam de propedêutico, né? De discernimento. E depois realmente um período de preparação, né? Para a vida diaconal, para a vida diaconal. Certo. Nós vamos então para um bloco na qual nós vamos conhecendo aqui o diácono Fabiano, né? E todo o seu ministério aqui. Fique conosco. Programa Vida Consagrada aqui comigo, o Padre Acácio, na TV Nazaré. E hoje nós estamos conhecendo sobre o diaconato, né? De maneira especial, o diaconato permanente, né? Estamos aqui com o diácono Fabiano, ele que é casado, tem 3 filhas, né? Dava o seu testemunho no primeiro bloco que a sua família era cristã, de participação, mas como muitos cristãos, por um momento ficou fora da igreja, né? Recordava que a sua filha foi a boca de Deus, né? Foi ela que trouxe o senhor de volta para a igreja, ali de maneira especial na paróquia São Miguel. E ali o senhor começou a se engajar, a trabalhar, fazer serviços sociais. Colocou até mencionando que foi chamado para ajudar no Encontro Norte 2, onde teve um maior contato com vários diáconos permanentes. Isso. O seu pároco Estéreo, nisso, né? Sim. Também ali tinha um diácono que trabalhava, né? Que sim, o senhor começou a ter uma noção do que era o diácono, foi vendo as situações. E de repente o senhor contando aqui num dia que estava ali no trabalho social da paróquia, aos sábados, que entregava a sopa para o povo, né? Os mais carentes, e o padre te surpreende apontando como candidato para o diaconato, e o senhor aceita. O senhor colocava também no bloco anterior, então daí passou-se para o processo de formação, que é a Escola Diácono Santo Efrem. Então justamente isso aí que eu queria que o senhor detalhasse para nós, né? O que é essa formação? Quanto tempo? O que vocês estudam? Qual é a realidade? Como vocês conciliam a vida, a família, né? O estudo, porque é um desafio, né? Com certeza, principalmente quando a gente já está afastado dos bancos escolares por muito tempo, né? Você perde até aquela, vamos dizer assim, como estudar, né? Como voltar a estudar, é difícil isso. Nem se passava pela cabeça voltar a estudar. Não, né? De jeito nenhum, nunca. Não. Mas nós fomos para a escola diaconal. A escola diaconal são 4 anos, né, de preparação. Mas a igreja é muito sábia, né? Então, como ela chama homens casados e que
que trabalham, ela sabe que não pode ser em tempo integral, né? Então, nós temos a escola diaconal, geralmente é uma vez por mês, né? Num final de semana, que pode ser prolongado se tiver algum feriado no meio, né? Ali, final de semana. Como num carnaval, como né? Carnaval, isso, sábado, domingo e a terça, são 4 dias. Isso. Aí pode ser mais prolongado. Mas é sempre um final de semana, uma vez por mês. Como eu disse no início, primeiro nós passamos por um período de discernimento, né? Onde nós temos algumas matérias. Por exemplo, nós tivemos um período muito longo de, por exemplo, de psicologia. Psicologia, o padre era um padre até que vinha de São José do Rio Preto, né? Padre Douglas, né? Que é da comunidade Mar Adentro. Ele aqui vinha, né? Sempre aqui. E história da igreja, né? Sagradas Escrituras. Então, as matérias durante todo o período, Mariologia, Cristologia, bioética, né? São várias matérias que são ministradas no curso, né? Como preparação para a vida diaconal. Não tenho assim, não recordo assim especificamente. E direito canônico, né? Direito canônico. São os conteúdos de um curso de teologia, né? Isso, né? Teologia fundamental, né? Teologia, que era o Padre Joel. Basicamente essa, uma vez por mês, seria, por exemplo, manhã, tarde e noite? Sim. Manhã, tarde e noite, sim, né? Começando às 6 da manhã, né? Com a missa e até às 10 da noite. Então, um ritmo bem, é um intensivão puxado, não, né? Puxadíssimo, né? Puxadíssimo, né? E, Diácono, como é que fica, por exemplo, nesse período que está se preparando, né? Por exemplo, dentro da paróquia, porque com certeza o padre deve ter apresentado que tinha candidato ao diaconato, né? Sim. Como é que as pessoas olhavam para o senhor? Você sentiu alguma rejeição, que era a mesma coisa, ou você percebia alegria? Qual era, ou você sentia, nossa, agora tem que ter mais responsabilidade? É um misto, né? Não, padre, tem de tudo. Tem os que se alegram, outros que se entristecem, né? Que não gostam muito. Isso, o senhor mesmo, o senhor como padre sabe como as coisas acontecem, né? Então, tem aqueles que se alegram realmente, mas a maioria sempre se alegrou muito. Eu devo muito o meu diaconato, inclusive à minha comunidade, né? Como eu disse, tinha muita gente que já me chamava de diácono, mesmo sem eu ser diácono, né? Era uma profecia, né? Já profetizavam isso, né? Ô, diácono e tal, e eu não era diácono. E eu precisava sempre estar dizendo, ei, não sou diácono, que é isso? Não. Como muita gente que chega e acha que a gente é padre, né? Oi, padre, eu não sou padre. Né? Você vai celebrar um batizado, as pessoas, ô, padre, não, olha, tem uma diferença, aí a gente começa a explicar a diferença do padre para o diácono e tal. Então já existia isso, então a comunidade sempre me acolheu muito bem, sempre se alegrou comigo, né? E nesse período aí de formação do diaconato, o senhor podia desempenhar algum papel ainda dentro da paróquia ou ficava exclusivo para o estudo do diaconato? Não, eu desempenhava, sim, continuei desempenhando a minha função, né? Todas as minhas funções, né? De pai, esposo, de membro da comunidade, né? Dentro da igreja e me preparando para o diaconato, né? Trabalhando sem nenhum problema.
Daí, às vezes, há uma certa dificuldade para conciliar tudo isso e tal. E que precisa de um apoio muito grande da família, senão não tem, a pessoa não chega no final, né? Então, isso também eu tive, né? Vamos dizer assim, o colo amigo da esposa, né? A compreensão dos filhos, dos genros, dos netos, né? Naqueles momentos em que deveria estar presente, mas estava na escola, né? As renúncias, Sim, né? sim, claro. E, bem, se fosse o caso para um candidato ao presbiterato, ele tem que sair da casa dos pais, né? Sim. E muitas vezes os pais não aprovam ou desaprovam. Nesse período o senhor tinha pai e mãe ainda? Não. No caso, irmãs, né? Irmãs e ainda um irmão, ainda. Isso. A família, claro, para ser um diácono, a esposa com os filhos tem que ser os primeiros a concordar. Sim, isso mesmo, né? Sim. Bom, e aí como é que os outros parentes viam isso? Viam isso com bons olhos? Motivavam? Não, tá muito bons olhos, sempre. Então, na verdade, você também sentiu-se acolhido não somente pela família da casa, mas toda a família? Toda a família. E como eu disse, todos religiosos, né? Todos católicos, e então sempre acharam isso muito bom. Sempre se alegraram comigo, né? Sempre estiveram presentes na minha vida nesse sentido. E pelo fato de ser casado, nesse período da formação, as esposas, os filhos são envolvidos em alguma coisa também, algum trabalho, alguma formação, ou ela fica exclusivamente ao diácono? Exclusivamente ao diácono. A esposa sempre participa da nossa vida, né? Nos nossos momentos de oração, né? Mas ela não é diaconisa, né? Não é diaconisa, né? Então, tem um momento de participação, de visita na escola, mas não tem assim, uma participação efetiva, né? Trocamos muitas ideias, né? Conversamos muito sobre isso, mas eu não costumo levar a minha esposa a tiracolo para onde eu vou, né? Né? Ela tem o diaconato dela, né? Diaconato dela, né? Eu tenho meu. E, diácono, e como é que fica, por exemplo, que é uma novidade, de repente você tem um convite, começa uma escola, e ali também você encontra outros homens, né, no mesmo processo, nesse mesmo trabalho, né? Claro, cria-se amizades, né? Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse círculo, dessa amizade que é feito, né? Que a igreja, né, condiz. Quem sabe, de repente, se o senhor não fosse diácono, não teria outros amigos, não teria essa visão. Sim, com certeza. Que realidade que o senhor comentaria um pouquinho dessa amizade com os outros? Vamos para a convivência, né? Essa convivência é muito importante, é muito salutar, principalmente para a vida diaconal, né? Então, lá você encontra pessoas, você faz realmente, você aumenta o seu círculo de amizade dentro da escola, né? As pessoas todas ali estão imbuídas do mesmo objetivo, né? Então, é muito importante essa convivência dentro da escola, o trabalho que é desenvolvido em conjunto, né? Por exemplo, a formação das equipes porque nesse final de semana, além do estudo, nós tínhamos também as nossas obrigações, né? Uns varriam o refeitório, outros lavavam a louça, outros serviam a mesa. Então, isso é muito, muito bom. Claro que todas as pessoas que chegaram lá na escola já tinham seu caráter formado, né? Mas isso também vai ajudando, né? Na formação para o diaconato, né? A humildade, né, que é um ponto preponderante na vida do diácono, a humildade. Então,
quem sabe se alguém chegou ali com outro pensamento, mas que encontrou aquela realidade, ele teve que ir lavar louça, enxugar louça, entende? Então isso serviu para melhorar, né? Moldar mais ainda, lapidar, vamos dizer, aquele diamante que já estava ali, né? Então isso foi muito bom, essa convivência, essa formação desse novo círculo de amizade que continua, né? Após a escola, somos todos muito ligados. Certo. Bem, passando a escola, né, chega então a ordenação, foi em 2011, né? Isso. Aí eu pergunto, como é que foi a preparação para a ordenação? Foi o senhor que correu atrás das coisas? Foi a paróquia? Foi os outros diáconos? Como é que foi todos os preparativos? Foi a família? Eu tive uns... A paróquia ajudou muito, né? A paróquia ajudou muito. A paróquia se movimentou, vamos assim dizer. Eu tive a minha parcela, né, de trabalho, e a paróquia também. Tive algumas ajudas. Por exemplo, quem preparou grande parte da preparação foram pessoas da comunidade, né, que se envolveram, né, na preparação da liturgia, da festa, né, porque tem sempre uma festa, né. O padre, nessa época, o pároco já era o padre Moacir Robledo, né, de Oliveira também, que foi uma pessoa muito importante na minha vida também, sempre me ajudou muito, né, nesse sentido. E eu trabalhei um pouco, a família se envolveu também, né? Mas eu não sei se, por exemplo, a questão dos paramentos, né? O padre chegou comigo e disse, não, a paróquia vai lhe dar os paramentos. Não, tá bom, a paróquia quer me dar os paramentos de presente, eu vou agradecer, né? Então, os paramentos da minha ordenação, quem me presenteou foi a paróquia, né? A paróquia me deu de presente. Tivemos a ajuda do seminário, na época o seminarista, agora ele é diácono, Pedro, que ele vai ser ordenado presbítero agora em dezembro, lá aqui no interior, não me lembro bem o nome. E o padre Plínio, né, que foi como cerimonialista da minha ordenação, também me ajudou muito. Isso aí, a minha ordenação foi assim. Não sei se o senhor gostaria de saber mais alguma coisa. Seria isso mesmo, né? Bem, e diante dessa dimensão, chegou a ordenação, né? E aí, o que acontece agora? O que muda na vida do diácono? Pois é, padre. O senhor sabe, o estudante universitário, Acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar o povo curioso. Tá, né? pois não. A gente vai para um intervalo, então, para a gente saber depois o que acontece, então, depois da ordenação, qual é a prática oficial do diácono. Então, fica conosco aqui. Programa Vida Consagrada, aqui comigo, o Padre Cássio, na TV Nazaré. E hoje estamos conhecendo, dentro da Vida Consagrada, o trabalho o serviço, melhor dizendo, né, do diaconato, né, que, como dizia no primeiro bloco, são divididos em duas realidades, transitório e permanente. Transitório é aqueles que estão se preparando para ser padres, então antes da ordenação sacerdotal, deve-se passar pela ordenação diaconal. E temos aqueles que são os diáconos permanentes, homens casados, que têm a sua vida normal dentro da sociedade, e através dos padres, dos bispos, né, da comunidade, enxergam esses homens que podem prestar um serviço a mais, né, dentro da comunidade.
É o caso aqui do diácono Fabiano, né, que eu colocava toda essa história, ele que é daqui de Belém. Depois, no segundo bloco, falou para nós de tudo como que é o processo de formação, né, da escola diaconal, os 4 anos, né, paroquiano, né, assim dizendo, naquele período ali da paróquia São Miguel. Bonito perceber como o senhor colocava, né, a ajuda do povo, do clero, do padre, do seminarista. Isso é muito importante para formar e chegar até um diácono, né? E justamente era a pergunta que eu deixei aqui, o povo curioso, né, nesse bloco para encerrarmos. Chegou a ordenação, o senhor é diácono. E aí, o que mudou? O que aconteceu? Porque o que o diácono faz? Qual que é o seu papel? Qual é a sua função, né? O que os diáconos fazem aqui na Arquidiocese de Belém? E, claro, o que o senhor faz como diácono. Sim. Então, vejo que são várias perguntas, várias realidades, mas vamos começar então por essa, né? O que mudou como diácono? Padre, o que mudou, né? O que mudou muita coisa. Mais trabalho, muita coisa, né? Muito mais trabalho. Logicamente que o diácono ele é ordenado para a caridade, né? Para a caridade, para o serviço, né? E essa que é a realidade do diácono, ele é ordenado para o serviço, para a caridade. Mas ele tem outras funções dentro da própria igreja. Por exemplo, eu durante todo esse período, enquanto eu estive muito ligado na paróquia de São Miguel, eu praticamente batizava. Todo domingo eu celebrava o batizado. Aliás, um sacramento que me dá uma alegria imensa de celebrar, né? A proximidade, né, com a inocência, né, com as crianças. Isso para mim, é uma alegria muito grande. Assistir casamentos, tal, celebração da palavra nas comunidades, né? Então esse foi o trabalho que eu fui desenvolvendo dentro da paróquia, né? Aí já como diácono, não mais como leigo, né? Enquanto leigo eu tinha outro tipo de atividade, mas como diácono. E logo depois da minha ordenação, eu recebi o convite para vir, né, auxiliar, né, aqui na Cúria, através do diácono João da Graça, que ele foi nomeado provisionado, né, como administrador da Cúria. Ele, aliás, administrador mais amplo da Arquidiocese, né? Se bem que o administrador da Arquidiocese é o nosso pastor, né? Ele que é o administrador maior. Mas tem esse título, ele foi provisionado como administrador. E através dele veio o convite para que eu ajudasse no departamento financeiro da Cúria. E eu estou lá, antes até mesmo de me ordenar. Eu me ordenei em setembro, né? E no dia 23 de setembro, eu me ordenava dia 23 de setembro. No dia 1º eu já estava aqui, trabalhando mesmo antes da ordenação. Eu, quando me ordenei, eu já estava aqui na Cúria, né? Eu já estava aqui desenvolvendo meu trabalho aqui na Cúria. E continuei desenvolvendo meu trabalho na paróquia e aqui, né? Depois eu comecei a fazer um trabalho na Pastoral das Ilhas, né, junto com o Dom Teodoro. O que seria esse trabalho da Pastoral das Ilhas? Pastoral das Ilhas é um trabalho de evangelização, né, de catequese e evangelização nas ilhas, né? O chamado Baixo Acará aqui, né? Só que onde eu desenvolvo o trabalho, eu penso que aquilo seja Belém, porque é na Ilha do Combu, né? Mas a Ilha do Combu
num braço, numa parte da Ilha do Combu, que é no Igarapé do Periquitaquara, lá tem uma comunidade, Santo Antônio, e lá eu desenvolvo meu trabalho lá, né? Eu vou 2 vezes por mês, um domingo sim, um domingo não, e em função até de outros trabalhos que eu desenvolvo, né? Então eu vou um domingo sim, um domingo não. E lá nós estamos, nós estamos implantando a catequese, né? Catequese tanto de jovens quanto de adultos, né? De crianças, jovens e adultos, catequese a iniciação cristã, né? E é esse trabalho que nós desenvolvemos lá na Pastoral das Ilhas, lá na comunidade lá de Santo Antônio. Tem outras comunidades, outros diáconos também trabalham junto com o Dom Teodoro, né? E hoje eu desenvolvo isso. Não estou ligado diretamente a nenhuma paróquia, né? Não estou ligado, mas estou desenvolvo meu trabalho aqui na Cúria, no departamento financeiro, que também é uma atividade que é do diácono, né? O trabalho... Administração, né? E esse trabalho que eu faço nas ilhas, na comunidade de Santo Antônio, lá do Igarapé do Periquitaquara. Diácono, aqui é interessante que as pessoas podem estar perguntando, porque na cabeça do povo é mais fácil entender o padre. Sim. Que às vezes ordenou, vai para a paróquia e fica trabalhando tempo integral. Sim. Quando olhamos para o consagrado e a consagrada, é a mesma coisa. Ah, é irmã, é irmão, então está totalmente dedicado ao reino. De repente as pessoas podem estar perguntando, como é que fica o diácono? Porque o diácono tem um trabalho, sim, tem a família, sim, e tem agora o ministério. De repente alguém pode estar pensando na casa, então quer dizer que o diácono trabalha durante o dia e todo dia à noite ele está na igreja, todo sábado, todo domingo ele está na igreja. É assim que funciona? Não. Então, isso aqui é importante esclarecer. Que tempo que sobra para a família, que tempo que sobra para a sua atividade, né, pessoal. Sim. Achei importante o senhor também colocar um pouquinho sobre essa A família sempre em primeiro lugar, né? Família sempre em primeiro lugar. Antes de ser diácono, eu já tinha uma família, né? Já tinha um compromisso diante de Deus, né? Já tinha um compromisso, isso, né? Eu já exercia um outro ministério, né? Não era o diaconal. Que esse é 24 horas, né? Com certeza. Então, em primeiro lugar, a família. Então, nós temos que dividir o nosso tempo, né? Entre o trabalho, o exercício profissional, né? As funções diaconais e a família. Isso aí tem que estar bem. É preciso a compreensão da família também, para que esse trabalho se desenvolva bem, que não haja nenhum problema. A família tem que participar desse diaconato, né? Dessa vida do que o diácono faz. Então, ele tem que dividir muito bem a sua vida. Todo dia na igreja? Não está todo dia na igreja. Ele tem os momentos que ele vai estar na igreja, ele tem os compromissos dele na igreja, né? Ou todo domingo, o diácono, pelo menos uma vez por semana, ele vai servir o altar. Ele tem um serviço no altar, isso é obrigação do diácono. Não é preciso ele estar lá todo dia servindo o altar. Porque ele já tem o padre, né? Tem os outros leigos também, tem as funções que ajudam. Então, uma vez por ano. E as outras atividades, o que ele desenvolve na comunidade, se ele atende. Existem paróquias que são divididas em muitas comunidades, né? Por exemplo, a sua tem muitas comunidades, né? Então, um diácono pode estar lá lhe ajudando numa daquelas comunidades, né? No trabalho
trabalho de evangelização daquela comunidade. Como o senhor colocou agora há pouco, seja uma celebração da palavra, seja uma catequese, seja uma evangelização, seja alguém que vai reunir o povo para formar uma comunidade. Né? Não que ele esteja na frente, mas é aquele que vai... Quem vai movimentar? Porque se o padre não consegue chegar lá, o diácono pode chegar. Até porque a paróquia, o padre, às vezes, é um só. E tem dezenas de comunidades para ele atender, né? Então ele não tem condição. Então o diácono chega lá, né? O trabalho, esse é o trabalho do diácono dentro da igreja, né? Atender uma família que tem doentes em casa, não que ele vá levar a unção, mas atender lá num momento de oração, isso. Porque isso aqui que é bonito do diácono, né? O leigo não pode abençoar. Recordando que nós temos 3 estados na vida. O primeiro estado, o clerical, a vida consagrada, e o laicato, né? O laicato são os leigos, né? Você que trabalha na sua paróquia, ajuda os padres. O consagrado são aqueles que são religiosos, as irmãs, os irmãos, os freis, né, as freiras. E depois temos os clérigos, são os bispos, os padres e os diáconos. Né? Até aqui na realidade, é bonito perceber que nem todo clérigo exerce todas as funções do sacramento. Por exemplo, o bispo ele é pleno, ele pode realizar os 7 sacramentos, né? Conferir os 7 sacramentos, dar os 7 sacramentos. Já um padre já não pode ordenar alguém, só o bispo. Como também o diácono tem um grau, modo de dizer, né, para entender, inferior, né, ao padre e ao bispo. Sim. Então também não administra todos os sacramentos, mas pode assistir casamentos, como o senhor já falou, e batizar. Mas além disso, o diácono pode abençoar como o bispo e o padre, dar a bênção no povo, né? Sim. Abençoar a água, abençoar o objeto, nem pôr a mão sobre a criança, né? Celebração das exéquias, né? Também, bem lembrado. A celebração das exéquias também. E não só a celebrar as exéquias, dar uma assistência para aquela família que perdeu seu ente querido. E depois que faleceu. Depois isso, né? Na visitação, ir lá sempre. Esse é o trabalho que a gente desenvolve, né? Que a gente procura desenvolver dentro da igreja, né? Além daquele trabalho que nós temos no profissional e tal. Até porque, para ser diácono, né, além das exigências mínimas, que são a idade mínima de 35, ter no mínimo 10 anos de casado e tal, etc., o diácono tem que ser aquele homem que provém o seu sustento e da sua família sem precisar da igreja, né? Ou seja, então no caso o senhor é diácono, mas quem mantém a sua família, quem é diácono, ele tem que, modo de dizer, para ficar uma forma mais fácil, ele tem que se manter economicamente. Tem que se manter economicamente, não depender da igreja. Por isso que ele tem trabalho, sua vida ativa. Isso. O senhor que tem o privilégio de ser um funcionário, né, da Cúria, mas Cúria. Não pela igreja. Não, isso. Como o senhor falou, não precisava nem ser diácono para trabalhar não, aqui. Não precisaria. O diaconado fala assim, só juntou aquele da fome com a vontade de comer, né? Isso, com certeza. Porque os outros diáconos, como o senhor está colocando aqui, se mantém, né? Tem diácono aí que é médico, tem diácono que é advogado, engenheiro, tal, é isso. Todos. Olha, claro que tem os percalços da vida, né? Um momento em que um diácono pode estar desempregado, né, e precisar realmente daquela ajuda, né, da igreja. E a igreja aqui tem a importância da convivência entre vocês também. Claro, um outro, né? Com certeza. Isso aí. Então, e a igreja não falha nesse sentido, né? Não tem. Mas o diácono se mantém. É ele que se mantém, ele não tem. Ninguém pensa em ser diácono para ser remunerado, porque isso não existe. Não é meio de vida, né? Não. Acho que isso é muito importante, Isso, né? claro. É um dom. É um dom. É um ministério a servir, né? A servir, não claro. traz, modo de dizer, méritos ou vanglórias. Não, claro, sim. Como a gente colocou agora há pouco, é mais trabalho, é um ministério, né? Claro. Eu pergunto, dentro do seu ministério aí, eu sei que na sua vida, na sua história, teve já vários casos, mas eu queria que o senhor partilhasse um caso que marca a sua vida como diácono.
a importância, nossa, eu pude ajudar nisso aqui porque eu sou diácono. Se eu não fosse, não teria como fazer algo ajudar. Que fato você poderia trazer para nós? Como diácono? Como? Olha, não tem assim, nada assim muito marcante, né? Eu procuro desenvolver o meu trabalho, eu procuro não me negar absolutamente a nada, a não ser que seja humanamente impossível, entende? Então, eu acho que essa é a minha marca, eu procuro não me negar. Se o senhor precisa de mim para um trabalho, seja ele qual for, dentro, né, da função, das funções do diaconato, eu sempre me disponibilizo. Então, diante dessa situação que o senhor me apresenta, eu pergunto, né? Vale a pena ser diácono? Muito, muito, muito. Os candidatos, né? Os candidatos ao diaconato precisam entender que é preciso fazer tudo de coração, né? Quando eu me ordenei, eu tenho aquele agradecimento, né, de praxe, o que é ordenado vai lá na frente agradecer, né? E eu dizia que, muito embora eu fosse o eleito, eu fosse o escolhido, aquele ministério não me pertencia, né? Pertencia a toda a comunidade, né? Que eu iria a partir dali servir, como já servia antes, com muita humildade, né? E com muita obediência, principalmente ao meu pastor. Então, de coração, sempre de coração alegre, né? Isso que é importante na vida do diácono, né? Que ele sirva sempre, né, de coração. Então tá bom, a gente agradece a participação, a sua disponibilidade. Eu agradeço, né, a oportunidade. Tenho certeza que será uma riqueza para muitos, né, esse programa aqui, que puderam aprender um pouquinho o que é o diácono permanente. Obrigado, padre. E assim nós vamos encerrando, né, mais um programa Vida Consagrada. Invoquemos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.